Seja bem-vinda a Vinho Novo. Creio que será a primeira de muitas outras que nós teremos, tá? Fique à vontade, que Deus possa abençoá-la. Você ora por mim? Oro. Vamos orar por ela então? Pai, nós queremos em nome de Jesus agradecer ao Senhor pela vida da tua filha. Que nesta noite ela possa ser um instrumento, que ela possa ser usada por ti para ministrar aos nossos corações. Que o teu Espírito, o ambiente já está liberado, os céus estão abertos. Agora que a tua palavra gere vida, mudança de vida, e gere fé no coração dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Som, tá funcionando. Glória a Deus, que bom ver uma igreja cheia, e parece que eu estou tendo uma miragem, tem só uma pessoa de máscara. 2, 3, 4. Porque colocaram um aparelho aqui, eu fiquei sabendo hoje, que colocaram um aparelho que ele purifica todo o ar, 99% dos vírus e não sei o quê. Podia fazer isso no mundo inteiro, assim, fazer um aparelho gigante que acabava com o Covid, vocês não acham que é uma boa ideia? Mas amém, isso mostra um sinal, pastor, que o senhor é visionário, amém? Tem pessoas que dão um passo à frente e eu já estou orando para colocarem isso lá na minha igreja, amém? Na verdade, eu estou ansiando aquele dia que a gente vai poder fazer uma fogueira santa, queimando todas as máscaras. Queimar tudo, que eu não aguento mais usar máscara. Tem uma gaveta cheia de máscara. As minhas são tudo sujas de maquiagem. Hoje eu tive uma reação alérgica e eu estou sem maquiagem. Então, se você está achando mais feia do que na foto, pode ter certeza que está mais feia mesmo. Mas sabe o que é? Eu até falei para a pastora hoje. Eu falei, olha, eu acho que eu estou com alergia de camarão. Eu disse, só o que falta agora, depois de véia, que eu tenho 42 anos já. Ah, mas você não é véia. Pois é, mas aqui na minha cabeça eu tenho 20 ainda. Então, para mim, né? Agora que eu posso pagar camarão, eu não posso comer. Agora que eu trabalhei, agora que eu posso comer camarão, agora está me saindo toda vez. Mas disse, olha, tudo bem. Ontem eu comi num tal de restaurante Lelis. Que é isso, hein? Que é isso? Dizem que quem come olho de pacu... Adivinha quantos olhos de pacu comi ontem? Ah, é cabeça? Mas eu comi a carninha da cabeça, bochecha, comi. Comi, fiz stories, me achei, comi carne de jacaré, só não comi a raia. Mas enfim... Aquela coisa, né? Eu tenho pouco tempo para pregar e aí a pregadora já fica enchendo linguiça antes de começar. Mas eu sei que os primeiros minutos fica todo mundo me analisando. Então não interessa o que eu falar, vocês estão olhando para minha roupa, olhando para o meu cabelo, falando o que essa guria tem para me ensinar. Pois é. Então, parece que eu comecei agora, mas não. A minha caminhada com Deus faz muito tempo que eu ando com Jesus. Eu sou casada com o Rodolfo, para quem não conhece, Rodolfo Abrantes. Eu prego bem melhor que ele, tá? Desculpa aí. É meu marido, nós somos casados há 20 anos, mas eu conheço ele desde 94. E não sei por que eu vou contar uma parte do meu testemunho, mas eu vou, amém? E eu conheço o Rodolfo desde 94, eu cresci numa família cristã, meus pais, é mais ungido esse? Vai me dar mais poder? Tá bom. Eu conheci ele no ano de 94 e eu tinha 15 anos na época. O Rodolfo tinha 27. E nessa época ele estava começando uma banda de rock que ficou muito famosa no Brasil, que chama Raimundos. Aquela banda que todo mundo ouve, aquela música Mulher de Fases. Aquela Mulher de Fases, alguém sabe qual é a música Mulher de Fases? Quem não sabe nasceu depois do ano 2000. Né? Tem um monte de gente que a gente vai falar, né, Joana? Não sabe quem que é. Mas enfim, nessa época, o Rodolfo, a gente só se conheceu, a gente meio que se apaixonou, assim, foi meio que amor à primeira vista. E a primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou, você é linda, eu te amo e vou casar com você. Eu falei, com licença, moço. Né? Eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, esse cara é doido. 15 anos, já pega e fala isso, vou casar. E ele fala, você... na verdade, ele não tinha 27, ele tinha 22. Eu errei nas contas. Ele tem 49 agora, eu tenho 42. Eu tinha 15, ele tinha 21 para 22, amém? Só para você não achar, nossa, né? Lobo mau e a chapeuzinho vermelho. Não foi tanto assim. Mas enfim, o que Deus tem feito na nossa vida, eu estou casada há 20 anos. E junto com ele há 21.
Mas eu cresci numa família evangélica, eu cresci numa família onde os meus pais, eles frequentavam a igreja. A minha mãe não gosta muito que eu cante essa parte da história, porque não glorifica muito a vida dela, entende? Mas o que eu posso fazer se a gente escolheu falar a verdade? Não tem uma versão da verdade, eu podia pintar um pedacinho da verdade, mas na verdade é a verdade, amém? E quem tem um encontro com Jesus precisa ter um encontro com a verdade, afinal de contas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquela mulher no poço de Samaria, até preguei sobre isso ontem, aquela mulher no poço de Samaria teve a sua história mudada quando ela falou a verdade. Jesus falou para ela, vai lá e busca teu marido, e ela falou, não tenho marido. E aí Jesus falou, isso você falou com verdade. Porque ela já tinha tido 5 maridos. Ou seja, era o assunto que aquela mulher não queria tocar. Porque se eu falar para vocês assim, olha gente, então eu já tive 5 maridos e o que eu estou hoje não é meu marido. Vocês iam dizer, quem é que deu o microfone para essa moça? Se hoje, 2021 anos depois, ainda é escândalo você ter tido 5 maridos, imagina naquela época. E só tinha uma chance daquela mulher ter tido 5 maridos e estar viva. Porque não foi adulterando. Porque se ela tivesse adulterado, ela tinha sido apedrejada. Ela estava viva porque das duas uma, ou ela ficou viúva, ou ela foi repudiada. Ou seja, aquela mulher tinha problemas emocionais. E muitas pessoas conhecem Jesus, sabem da palavra, amam o evangelho, cantam louvor, sabem a Bíblia, frequentam a igreja há tantos anos, mas a alma está doente. A alma está doente. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. E na verdade eu gosto de dizer que você não é o seu corpo. Você está num corpo. E o nosso corpo veio do pó e ele vai voltar para o pó. O nosso espírito veio de Deus e adivinha para onde ele vai voltar? Para Ele. Mas a nossa alma precisa ser curada. É a nossa alma que precisa ser estabilizada. É a nossa alma que muitas vezes nos impede de entender o que Deus está falando na nossa vida. E o que Deus está fazendo na nossa vida. Eu aconselho mulheres há muito tempo já. E aconselho homens também, né, pastora? A gente prega para homem, ama pregar para homem. É bom pregar num culto de domingo e me sinto honrada de poder estar aqui. Porque não é toda igreja que dá o microfone para uma mulher. Principalmente no culto de domingo. Mas aqui é uma igreja onde honra mulheres e Jesus era o cara que mais levantou mulheres. E o empoderamento feminino não é o empoderamento segundo o mundo diz. O empoderamento feminino é a mulher que é poderosa em Deus, porque as armas da sua guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar a fortaleza. Uma mulher cheia do Espírito Santo, essa sim é uma mulher poderosa. Não é uma mulher que manda no marido, que ganha mais do que o marido, porque sabe falar bem. Porque eu tenho uma personalidade super expansiva, sou falante, não tenho vergonha, sempre fui assim desde pequena. Então tem muita gente que acha que pela minha personalidade, ou pelo meu jeito de ser, eu mando no marido. Eu falo, meu sonho seria mudar no marido. Coisa boa, amaria mandar nele. Mandar é bom. Só que o que acontece, não é à toa que a Bíblia fala que as mulheres têm que respeitar os maridos. Sabe por quê? Porque uma mulher, é muito difícil ela se submeter a um homem que ela não respeita. É muito difícil ela se sentir atraída por um homem que ela não admira. E assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. Então se você está tendo problema no seu casamento, talvez o seu relacionamento com Deus está meio abalado. Porque a gente tem a mania, quando eu estava falando sobre os aconselhamentos que eu falo, a maioria das mulheres vem até mim reclamando de o meu marido, ou os meus pais, ou o meu trabalho, ou o meu chefe. Mas é sempre assim, cadê o meu varão? Quando que eu vou casar? E os homens também, porque tem, quando que Deus vai mandar a minha varô? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando é que Deus mandou Eva para Adão? Adão não fez um jejum de Daniel para mandar uma varoa. Adão não deu 7 voltas ao redor da árvore da vida para cair as muralhas de Jericó, da pombagira, entendeu? Não fez isso. Ele não estava morrendo de vontade de ter uma mulher, fazendo campanha para Deus mandar uma mulher, nem pensava nisso. A Bíblia fala que Deus mandou Eva, Deus tirou Eva de dentro dele, quando Deus viu que não era bom que o homem fosse só. Então quem vai saber a hora que você está pronta de você não estar mais só, é Deus.
Então talvez, tem pessoas que precisavam ter ficado um pouco tempo mais só, para ter a sua alma tratada. Porque ter a sua alma tratada dentro de um casamento é muito difícil. E eu falo por mim, porque agora eu vou voltar aonde eu estava. Conheci o Rodolfo Taraná, cresci numa família evangélica, mas os meus pais não eram as pessoas cheias do Espírito Santo. Eram pessoas que conheciam a religião. Meu pai era do louvor, meu pai tocava teclado, minha mãe era do círculo de oração. E eu cresci sabendo todas as historinhas bíblicas dentro das salinhas de escola bíblica dominical. E foi maravilhoso porque ensina a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. A palavra ficou dentro de mim. Eu estou parecendo uma metralhadora porque tem um cronômetro me olhando. Então me dá um desconto. Só que, como muitas pessoas que eu conheço, aquela coisa de, eu te conhecia de ouvir falar. Porque a gente é muito bom de cuidar do nosso corpo, e a gente é muito bom de cuidar do nosso espírito. Mas a nossa alma precisa de Deus. Não é à toa que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele conseguiu discernir que quem precisava do afago, do anseio, do colo, das águas do rio de Deus, era a alma dele. Aquela música que todo mundo cantou e ficou famosa e continua cantando, e eu canto essa música, Aquieta Minha Alma, ela é na verdade tirada de dentro de um salmo que Davi escreveu. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, por que eu não consigo me amar? Por que eu não consigo saber o meu ministério? Por que eu não consigo ouvir Deus? Eu não sei quais são os problemas aqui, pastora, mas a maioria das pessoas que eu aconselho, elas não conseguem ouvir Deus, sabe por quê? Porque a alma fala demais. Só que o nosso corpo, você consegue adorar, porque você está sentado aqui, em pleno domingo. Choveu, aqui quase não chove, né? Você poderia falar, choveu, hoje não vou. Quem pensou assim, só não precisa levantar a mão. Quem pensou só um pouquinho assim, acho que não vou no culto que choveu. Porque assim, a alma, qualquer desculpa para não ir no culto, a alma, o teu corpo está aqui sentado. O teu espírito está recebendo a palavra, porque o nosso espírito está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Amém? O teu espírito, ele sabe que Deus é Deus. O teu espírito crê, o teu espírito tem fé, o teu espírito que ama, é o teu espírito que perdoa. A alma gosta. A alma guarda rancor. A alma se abate. A alma vive ansiosa. Como o pastor falou aqui, que Jesus disse, por que vocês andam ansiosos pelo que vão comer, o que vão vestir? Porque quem anda ansiosa é a alma. Então não adianta as pessoas tomarem ansiolítico. Porque o ansiolítico dopa teu corpo, não dopa tua alma. O ansiolítico, o que é um ansiolítico? É remédio para dormir, remédio para depressão, remédio para ansiedade, remédio para qualquer coisa dessas coisas de doenças psicossomáticas. O que é isso? Alma. Quando Jesus falou assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo. A palavra ânimo, no grego e hebraico, significa alma, ânima. Ele quis dizer, olha, você vai ter aflição, mas não deixa a tua alma mandar em você. Não deixa a sua alma dizer que você é um coitado, que você não consegue, que você não vai. A nossa alma precisa ser dominada pelo Espírito. E assim como a gente é muito bom, por que eu estou falando disso? Porque Deus é Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E quem que é maior e quem que é menor? Nenhum, porque todos são importantes. É uma coisa louca mesmo. Eles são a mesma coisa, mas são diferentes. Não sei te explicar, é além do nosso entendimento. Mas, com Deus a gente é muito bom de se relacionar. A gente fala com o Pai, a gente sabe que Deus é o Criador, porque teu Espírito veio dele. E Jesus é o caminho, Ele é a porta que você entrou. Jesus, a razão de você estar aqui é porque Ele te salvou, Ele te curou, Ele te libertou. Só que Jesus, quando Ele estava para ir para o Pai, Ele falou, olha, eu vou para o Pai. Mas eu vou deixar para vocês, ou seja, para mim e para você, o Espírito Santo. Repete comigo, Jesus deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa do Pai. A obra da cruz só foi completa quando o Espírito Santo desceu em Atos 2. Todo mundo acha que a obra da cruz foi completa quando Jesus ressuscitou? Não, Jesus ressuscitou no terceiro dia, só que Ele continuou aparecendo para os discípulos durante 40 dias. Aparecendo, e sabe quando Jesus chegava, Ele falava, vocês têm alguma coisa de comer? Vamos comer alguma coisinha?
Jesus comeu com eles várias vezes e durante esses 40 dias que Jesus continuou aparecendo, ele falava a respeito do reino de Deus. Quase toda a pregação de Jesus, que na verdade não era pregação, ele tinha ensinamentos porque ele saía andando e ele ia falando e manifestando o reino de Deus. Jesus não se manifestou na terra só para curar um leproso ou para curar a mulher do fluxo de sangue ou 3 cegos. Aquilo ele fazia no meio do caminho. Jesus ele era tão cheio do Espírito Santo que tudo que ele fazia acontecia que curava alguém. A mulher tocou e foi curada. Outro Jesus passou e sentiu, filho de Davi. Como que um cego sabia que Jesus era filho de Davi? Por causa da presença, porque a presença do Espírito Santo muda a nossa vida. Talvez o que você precisa é começar a se relacionar com o Espírito Santo. Porque a gente conversa com Deus, a gente conversa com Jesus, mas o Espírito Santo muitas vezes ele fica esquecido. Tem até um livro do Francis Chan que eu li, que me esclareceu muitas coisas, chama o Deus Esquecido. Sabe por quê? Porque a gente tem coisas que a gente está falando com Jesus, e Jesus fala assim, mas eu deixei para você o Espírito Santo, e Ele sim vai te ensinar todas as coisas, porque o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vai fazer lembrar a vocês tudo o que eu tenho dito. Porque como é que você acha que essa Bíblia foi escrita? Como que os discípulos, depois de 80 anos, que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ascendido aos céus, conseguiram escrever o Novo Testamento? Lembrando, e tudo bate. Porque eles tinham o Espírito Santo. Quem fez lembrar foi o Espírito Santo. Porque eu às vezes não sei o que eu comi ontem. Não, eu comi o Lelis ontem. Mas às vezes eu não lembro o que eu fiz na semana passada. Eu não lembro do nome de uma pessoa que eu acabei de conhecer. Como que essas pessoas lembravam de detalhes, onde Jesus entrou e não saiu, e veio para cá, e veio para lá? Por causa do Espírito Santo. O que mudou o mundo foi o Espírito Santo, não foram os 12 discípulos. É porque eles eram cheios do Espírito Santo. Antes de Pedro ser cheio do Espírito Santo, Jesus falou para ele, Pedro, quando tu te converter, cuida dos teus irmãos. Eu imagino Pedro falando, mas como assim, Jesus? Eu andei contigo 3 anos. Eu vi você transfigurar, eu vi você fazer a pesca miraculosa, eu vi tudo, eu vi todas as coisas. Eu vi você andar sobre as águas, eu vi você parar a tempestade, sossegar o mar. Como assim? Pedro, quando tu te converter, Pedro, cuida dos seus irmãos. Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são do Senhor, ninguém é de ninguém. Eu poderia agora, vou voltar na parte do meu testemunho. Eu poderia pegar e falar assim, olha, nossa, ganhei o Rodolfo para Jesus. Porque muita gente me pergunta, nossa, o que eu faço para ganhar o meu namorado, meu noivo, meu marido, minha namorada para Jesus? Hoje mesmo eu li uma mensagem de uma mulher falando assim, meu marido virou feiticeiro, está fazendo coisas de sangue dentro da minha casa, o que eu faço? Só que tem uma coisa, a salvação é individual. O meu marido foi alcançado por Jesus através de mim, sim, mas ele disse sim. Quem ganhou o Rodolfo para Jesus foi Jesus, não fui eu. E tem muita gente roubando a glória que é de Deus. Tem uma coisa que Deus não rouba, e é a glória, porque eu de mim não posso fazer nada. Eu de mim é só uma historinha. Se o que eu estou falando para você for só uma informação e não virar dentro de você uma revelação, não muda a sua vida. Porque não é demais uma palavra bonita que você precisa. Não é demais uma mão na sua cabeça, uma oração, uma campanha, uma conferência. O que você precisa é começar a dar uma resposta para tudo que você tem ouvido da parte dele. Porque a fé sem obras é morta. Ouvir e não fazer nada é a mesma coisa que não saber. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Por isso que Jesus fala que quanto mais você sabe, mais será cobrado de você. Porque era melhor que não soubesse nada. Ele fala assim, aquele que conhece o caminho da verdade e volta atrás, é como uma porca lavada que volta para a lama e o cão que volta para o vômito. Jesus falava assim, e falava pesado também. Ele comparou alguém que conhece a palavra e não cumpre, que conhece a palavra e volta para trás, como uma pessoa que é limpa e volta. Ele compara com um porco. Veja bem que para um judeu naquela época, porco era o animal mais imundo. Jesus não estava alisando e falando um politicamente correto. Ele estava falando ruim. E um cão, tanto é que até em Apocalipse fala que os cães não entrarão no reino. Ele estava dando um exemplo, porque os cães são promíscuos. Uma cadela pode dar 12 cachorrinhos, 8 cachorrinhos, cada um de um pai diferente.
Como nos dias de Noé, casam-se e dão esse casamento, todo mundo transando com todo mundo, como se não fosse nada. Só que Jesus também disse, aquele que se deita com uma prostituta, se torna um com ela. Então vigia. Porque tem gente que acha que só porque não está ficando com a menina da igreja, paga uma garota de programa, não está em pecado. Desculpa aí, irmão. E pior do que isso, fica acessando o site. Problema seu, depois não reclama que você já não sabe mais quem você é, que você não ouve mais Deus. Porque não adianta conhecer a verdade e voltar para o vômito. Quem tem cachorro? Você já viu seu cachorro comer vômito? Já? Quem tem cachorro mesmo já viu, não me diz que não. E ele come feliz. Ele não faz cara de nojinho. Ele não olha para você, não gostei. Não, ele come, você tem que até brigar para ele parar de comer o vômito. Talvez não era essa palavra que você estava esperando, nem eu. Mas Deus está falando. Eu sei quando Deus me usa e quando sou eu. Porque eu tinha uma palavra bem bonita para pregar. Até o louvor começar a tocar o Espírito Santo. Porque a minha palavra favorita é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque as pessoas caem porque elas não têm intimidade com o Espírito Santo. As pessoas caem porque a alma delas manda nelas. A alma que é dodói, a alma é feridinha. A alma fala, foi ele que fez comigo. A alma não fala assim, não, a responsabilidade é minha, fui eu que deixei enganar. Ah, porque ele me abusou, querida. Você que foi sair. Ficou beijando. Eu e meu marido é assim, ó, beijou de língua, tchau, é cama. Aí o povo acha que vai ficar beijando orando em línguas horas. Vou falar mais bonitinho para vocês. Orando em línguas de perto. Estou orando com uma pessoa, em línguas, né, querido? E aí acha que não tem hormônio, que não tem nada, que vai ficar de boa. Não vai, Jesus falou, tem que fugir da aparência do mal. Sabe o que é o nosso problema? Além da gente não ler Bíblia. Além da gente não ler Bíblia, a gente é bom. Eu sei que tem pregadores maravilhosos. Tem pregadoras, palavra que ama pregar. E Ruth, Ezequiel, Jeremias. Não, fica muito bonito. Eu poderia pregar uma pregação dessa copy and paste, Ctrl C, Ctrl V para vocês. Só que eu estou aqui até agora não abri, mas eu já citei versículo pra caramba. Sabe por quê? Porque eu como isso. E eu como o que Jesus falou. Porque é muita vaidade ficar pregando no Velho Testamento para sair um sermão bonito. Só que o que Jesus falou? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E com isso eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 22. Se puder botar no telão 1. Mateus 22. Já vou dizer onde é que é o resto. Porque não era essa a palavra. Eita, nós. Vamos lá, Alexandra. Achei, Mateus 22, versículo 34, a partir desse. Vou concluir uma parte da palavra que eu abri. Uma palavra não, né? Do meu testemunho. Cresci numa família que caía, levantava, caía, levantava, caía, levantava. Meus pais se desviaram, eu por consequência desviei junto. Porque tem uma coisa que, como eu disse, a salvação é individual, intimidade é individual. Eu não posso ter intimidade por você. Jesus vem buscar uma noiva, e noiva é um lugar onde você conhece. Por isso que ele falou assim, ó, que muitos vão dizer, mas eu fiz um monte de coisa no teu nome, e ele vai dizer, não te conheço. No original da palavra conhecer, quer dizer a mesma palavra para ato sexual. Quando Adão conheceu Eva, Isaac conheceu Rebeca. A ponto de ser um. Jesus, quando ele foi orar, ele disse, Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu e tu somos um. Jesus vem buscar uma noiva que ele quer ser um com ela, porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e juntos vão ser uma só carne. Jesus deixou pai e mãe, Jesus deixou Jerusalém, Jesus não casou. Eu não sei porque tem essa pressão de casar na igreja. Sendo que Jesus não casou. Agora imagina, toda vez que você se sentir pressionado para casar, lembra de uma coisa, Jesus não casou. Não estou dizendo que você não tem que casar. Tem que dizer, pensa quantas vezes que Jesus teve que se explicar. Veja bem, eu tenho um outro chamado, eu não posso casar agora.
Porque todo judeu, com 16, 17 anos, ele casava, a família obrigava, era tipo casamento arranjado. Jesus era totalmente judeu, da raiz de Davi, da tribo de Judá. Ele tinha que casar, principalmente porque ele era o primogênito. Então toda vez que você tiver que se explicar alguma coisa, lembra que Jesus teve que se explicar bastante. Amém? Mas o quê? Eu só fui ter um encontro verdadeiramente com Jesus com 21 anos. Quando eu já estava morando junto com o Rodolfo. Então não foi que Deus mandou uma crente lá na casa do cara do Raimundos para ganhar ele para Jesus. Não. Eu estava tão desviada a ponto de estar quase pior que ele em todas as áreas. Na promiscuidade, nas drogas. E aí justamente quando eu vou tentar um relacionamento, quando finalmente eu quero me converter, quando finalmente eu quero ser fiel, quando finalmente eu quero viver um amor de verdade, o diabo fala, não filhinha, tu está me devendo muita coisa aí. Eu tive que quitar minhas dívidas com Deus. Porque quando a gente vive do nosso jeito, Jesus perdoa, mas você tem umas consequências. Tanto eu quanto o Rodolfo, demorou. Mas hoje eu posso dizer que 20 anos depois, 21 anos depois, a nossa vida só melhora. O nosso casamento só melhora. A nossa intimidade um com o outro só melhora. A nossa intimidade com Deus só melhora. Enquanto eu estou aqui, ele está pregando em outro lugar e não tem problema. Quem não entende isso, fala assim, nossa, mas você deixou ele ir sozinho. Querido, não tem a câmera do Big Brother. Se ele quiser fazer coisa errada, ele tranca a porta do banheiro e faz, eu vendo ou não. O negócio é que se você tem que ser obrigado a ser fiel, então você não é fiel. Porque a fidelidade, assim como o amor, tem que ser espontâneo. Quando Deus repreendia as pessoas no Antigo Testamento, o povo de Israel, ele falava, vocês são adúlteros, vocês me traem. Como? Com outros deuses. E a gente acha que a gente não trai. Só que nós estamos numa geração de amantes de si mesmo. Que se promove, que se vangloria. Mas a alma precisa ser satisfeita em Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por Deus. O que vai saciar a tua rejeição, os teus traumas, a traição. Tem gente que foi traída 20 anos atrás, ainda não perdoou. Sabe, não é o teu marido ou tua ex que vai vir aqui e falar, me perdoa porque eu te traí, que vai resolver. Porque muitas vezes as pessoas vêm e pedem perdão e a alma continua porque ela quer guardar rancor. E aqui, se puder botar lá o versículo, o Jesus foi interrogado. Fizeram caixinha de perguntas para Jesus. Eu vi que eu comecei a pregação bem engraçada e agora estou saindo fogo nas ventas. Desculpa, gente. Mas a palavra, Jesus veio e ele falou assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. A espada precisa cortar. A espada precisa cortar, sabe por quê? Porque a nossa alma precisa aprender que ela precisa de Deus. Porque a gente é bom de cuidar do nosso corpo. Todo mundo faz dieta, vai para academia, come fitness, posta tanquinho, posta não sei o que lá. A gente cuida do espírito, tem a Bíblia sublinhada. Sabe todos os louvores, não falta um culto, dizima, fiel. Claro, o teu espírito faz isso. Só que e a alma, e aí? E o recheio do bolo? E o recheio da bolacha? Deus Pai e Deus Filho é muito bom, mas quem Jesus falou que ia cuidar de mim e de você, que te aconselhar, te ensinar, te convencer da justiça, do pecado e do juízo, é o Espírito Santo. Sabe por que muitos pastores ou pessoas de Deus, super pessoas de Deus, caem, pastor? Porque elas têm muito bom relacionamento com Deus e com Jesus. Só que na Trindade, quem tem o papel de convencer o homem do pecado, de se sondar, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, é o Espírito Santo. Por isso que a pessoa cai, não aconteceu nada, não caiu um raio na minha cabeça, não fui descoberto, não publicaram no jornal, não saiu na internet minha foto nude. Aí acha que está tudo bem. Só que a alma sabe, aí a pessoa é medrosa. A pessoa, ela vive um personagem, porque ela pensa que a qualquer momento ela vai ser descoberta. E toda pessoa ciumenta, ela é no fundo insegura. Quem vai curar a tua insegurança é o Espírito Santo. É na alma. Então não adianta se o marido não sai, se ele não joga bola, ou se ele não sai com os amigos, ou se ele não vem na igreja no culto de homens, porque tem mulher que até isso tem ciúmes. Porque o cara não pode estar feliz, o cara tem que estar com a cara de boi. Né? O que é uma cara de boi? O boi feliz.
Boi triste, boi com fome. A mesma cara. E tem mulher que é a mesma coisa, cara de vaca. Você não sabe, a pessoa é uma coisa indecifrável, você não sabe se ela está feliz. E eu vou te falar, que nem o pastor começou aqui e falou, aqui é um lugar de gente feliz. Sabe que a tua alegria, ela é evangelística. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo não é se tu fala em línguas ou entrega uma profecia. Uma pessoa cheia do Espírito, ela, a primeira coisa que ela é alegre. A Bíblia fala várias vezes, alegrem-se. E Jesus falou, eu vim para a alegria de você ser completa. A alegria de Deus não está em coisas. A alegria que Deus dá não está em você ter um carro. Não, isso é felicidade momentânea. Porque a partir do momento que girou a chave, perdeu 10 mil reais. Acelerou, acabou, já 20 mil. Eu comprei um carro novo, comprei um carrão. Tem um carrão. Metida. Falei, pô, posso comer camarão, por que eu não posso ter um carrão? Mas assim, eu falei, tá, eu não vou comprar zero nem pensar. Porque hoje em dia, comprar carro zero, você tem que estar sobrando dinheiro. Mas aí o que eu descobri? Eu descobri que os carros usados valorizaram. Aí desde que eu comprei, meu carro subiu 35 mil. Falei, ó, virei investidor agora. Para quem investir na bolsa, 35 mil a mais. Em um mês, 2. O apartamento que eu e o Rodolfo moramos, ele valorizou 70%. 70%. Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú, praia, né? Outra coisa. Em compensação, o nosso apartamento em São Paulo teve abaixo de 30%. Então, aí, ó. 40% de ganho. Mas nem sei por que eu estou falando isso. Porque a alegria não está em coisas. Aleluia, obrigado Espírito Santo, amém. A alegria não está em coisas, porque é assim, ó. Você tem essa alegria, é aquela coisa, eu quero um blazer novo. Você compra, usa 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco você olha para a vitrine, tem outro, né? Quero outro. Rodolfo fala para mim, mas você quer outro chinelo? Mas você já não tem chinelo? Eu falo, essa cor não. Porque a nossa alma quer coisas. Você que é mulher sabe, a gente abre o armário e fala, não tenho roupa. E eu falo, tá cheio de roupa. Não, mas é que eu quero estar na vitrine daquela loja que eu passei na frente. Porque aquilo ali não é alegria do céu. É uma felicidade momentânea. Eu já fui viciada em compras, eu sei o que eu estou falando. Eu já tive compulsão por compras. Tem gente que tem compulsão por fumar, usar droga. Tem gente que tem compulsão com sexo. Tem gente que tem compulsão com comer. Eu tive compulsão por comprar. Mas qualquer coisinha, você se endividou sim. Me endividei no cartão, né? Você sabe como é que é o cartão? É, bola de neve, isso mesmo. É bola de neve, é muito bonzinho ainda, muito branquinho. Ah, Alvo, mas que é neve? Não, é bola de outra coisa. É bola de lama. Porque assim, é aquela coisa que não vai. Mas era qualquer coisinha, eu tinha que voltar para casa, nem que fosse com chiclete. Não, comprei um chiclete novo. É uma alegria momentânea, passa. Depois vem o quê? A culpa. É igual quem se compensa com a comida. Come, é bom, ótimo, maravilhoso. Depois vem, ai meu Deus, por que eu comi? Compulsão. Sabe o que é esse problema? Não é teu corpo, é a tua alma. Porque o corpo consegue ficar até 7 dias, 8 sem comer nada. Comprovado cientificamente. Você precisa de água. Só que a nossa alma fala, não, você precisa comer uma comfort food. Ai, estou com TPM, preciso de um chocolate. É a alma que quer, não é o teu corpo, não. É um atalho. Aí Jesus, eu vou para a palavra. Aí Jesus era interrogado. Porque os religiosos sempre querem te fazer perguntas. Mas não para saber a resposta, mas para te testar. Tem muitas pessoas que elas não querem a resposta. Eu sei porque eu tenho um monte de seguidor no Instagram e abro caixinha de pergunta e é sempre a mesma coisa. Posso ou não posso? Vou ou não vou? É de Deus ou não é de Deus? É pecado ou não é pecado? Eu falo, criatura, vai orar. Pergunta para o Espírito Santo. Ele sim vai te ensinar todas as coisas. É o versículo da minha vida. Porque a minha vida mudou quando eu entendi que não era de mais uma coisa que eu precisava. Que eu não precisava que o meu marido mudasse. Porque eu não tenho poder de mudar o mundo do outro. Eu tenho poder de mudar o meu. Enquanto você está esperando uma coisa de fora, você nunca vai mudar. Jesus entendeu quem ele era. Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, ele nem titubeou, ele disse não. Sabe o que a nossa alma precisa aprender? A dizer não. Porque muitas vezes a gente quer dizer não e a gente diz sim para ser aceito. A gente diz sim porque a gente quer que as pessoas gostem da gente. A gente está morrendo de sede, alguém te oferece água, você fala não, obrigado. Fala, mas criatura, tu não queria água.
Por isso que Jesus disse que o teu sim seja sim e o teu não, não. Por muitos anos da minha vida eu achei que o teu sim seja sim e o não, não, era que eu tinha que cumprir minha palavra. Se eu prometi que eu tenho que ir, vou. Não é isso que Jesus quis dizer. O sim de dentro tem que ter o sim da boca. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Que o teu sim de dentro seja sim. O mesmo sim da boca. Por isso que ele disse, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Então você não quer ir, diz não, obrigada. Jesus venceu o diabo, não foi repreendendo Satanás com Hadug, fazendo show pirotécnico do Circo de Solé. Jesus venceu o diabo dizendo não, não quero pão, não vou me atirar daqui, também não vou te adorar. Beijo, não me liga, tchau. E Satanás saiu, porque ele disse não. Ele não deixou a alma dele, ele tinha ficado 40 dias sem comer e sem beber. E a Bíblia diz assim, e Jesus teve fome, ponto. Quando Jesus teve fome, o diabo apareceu para ele e falou, tá vendo essas pedrinhas, transforma em pão. Ele falou, não. O diabo vai tentar na tua alma quando você estiver fragilizado. É aquela coisa, igual mulher. Tá o dia que está se sentindo a última das criaturas. Todo mundo está no Instagram, vivendo uma vida nas Maldivas, eu estou aqui. Aí quem é que manda mensagem? Plim, o ex. Que mané é esse? Se fosse bom não era ex, minha irmã. Rodou, área. Só que quando a gente está fragilizada, serviu para o chapéu para algumas, que bom. Quando está fragilizada, serve qualquer coisa. Lembra? O problema é quando termina, a gente só lembra das coisas boas. Ai, pelo menos tinha alguém para me levar no cinema. Vai sozinha. Compra um balde de pipoca, uma Coca-Cola e vai lá. Eu vou fazer companhia comigo. Espírito Santo, senta comigo aqui. Eu tenho um curso online com várias alunas. Eu dei aula para 700 alunas. E uma das tarefas é, vai fazer uma coisa sozinha que você nunca fez. Porque não tem ninguém para ir comigo. Mulher tem que levar a outra para o banheiro junto. Ela vai fazer xixi por você? Não, porque eu preciso de companhia. Aí fica muito difícil ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque ele fala o tempo todo. Mas aí eles estavam interrogando Jesus. Irmão, Taxa, a última vez que eu vou pedir para tu botar. Agora é a última mesmo, que meu tempo acabou. E os fariseus, ouvindo que Jesus, ele fizera emudecer os saduceus. Em outras versões fala assim, Jesus fez calar os saduceus. Saduceus eram os religiosos. Saduceus eram os amigos dos fariseus, que antes do silêncio profético não tinha nenhum saduceu nem fariseu, ele foi inventado depois, durante os 400 anos que Deus não falava, Deus não se movia, não tinha profeta, não tinha anjo, não tinha Xu, não tinha Namanaias, não tinha nada, até o Espírito Santo vir sobre Jesus, até o anjo aparecer para Maria, até o anjo aparecer para Zacarias, 400 anos depois. Aí os saduceus, que eram uma das turma dos religiosos que ficavam inventando regra do pode ou não pode, faz ou não faz, é de Deus ou não é de Deus. Porque quem não ouve Deus inventa regra. Deus não falava, eles fizeram uma lista de coisas que não podia. Então cuidado com essas listinhas de pode ou não pode, porque quem não ouve Deus, porque cada um que ouve Deus sabe o que convém e o que não convém. E reuniram-se no mesmo lugar para questionar Jesus. E um deles, doutor da lei, interrogou para eu experimentar, ou seja, para testar. E falou assim, mestre, qual é o grande e maior mandamento da lei? É aquela coisa, tem gente que vai falar com você, tem gente que vai falar com Deus, começa elogiando primeiro. Olha, amada, amadinha, né, Jana? Vai falar com Deus, soberano, eterno Deus, excesso Pai. Tipo assim, Deus fala, oi? Quem é que está aí ocupando esse corpo? Você não fala assim. Você fala, excelso? Eu não. A gente repete orações que a gente ouviu os outros fazer e acha bonito, que Deus vai ouvir, vai dizer, nossa, que bonitinho o português dela. Não, Deus vê o coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tratava a alma dele, e ele escreveu um monte de salmos no miolo da sua Bíblia. Se você não sabe orar, vai ler uns salmos para aprender. Oração sincera, tipo assim, tô mal, tô com ódio dos meus inimigos. Jesus, hoje eu não tô bem. Tem dias que eu me olho no espelho e falo, não quero olhar para a tua cara. Falo, Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me ensina a ser uma filha melhor. Às vezes sou grossa com os meus pais, passo mal depois.
Ah, sou grossa com meu marido? Óbvio. Você acha que não? Principalmente naqueles 3, 4 dias do mês sempre, né? O dia dos hormônios, o Rodolfo fala o dia dos demônios. Ele fala que o hormônio é uma variação de demônio. É uma casta, entendeu? Ele fala, meu Deus, está sob a influência maligna dos hormônios. Que essa casta só sai com jejum e oração. Ele faz essas piada de crente, né? Tem que botar a palavra em tudo. Mas o que? O Espírito Santo me mostra, não para eu ficar acusada, mas para eu fazer diferente na próxima vez. Então eles perguntaram, qual é o maior mandamento? Porque quem entende que o maior, número 1, é o mais importante? E aí olha o que Jesus fala, e vocês vão ver que tudo que eu estava falando faz sentido. Porque na tábua de Moisés estava assim, amarás o Senhor teu Deus e não terá outro Deus além dele. Era essa a tábua de Moisés, a lei era essa. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É igual quando a gente pede perdão por todos os nossos pecados. Para a tua primeira oração pedir perdão por todos os pecados é bom, mas depois que você começa a cavar mais fundo, essa oração está rasa demais. Per todos não, Deus fala assim, qual? Qual pecado, filha? Ah, os de ontem. Ah tá, mas quais dos de ontem? Porque todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todo mundo tem alguma coisa. O nosso coração, ele nos engana. Porque o coração é a alma. A alma quer, a alma deseja, a alma tem inveja, a alma cobiça, a alma se compara. Sabe quem é que fica se comparando? A tua alma. O teu espírito fala, minha filha, sai daí. A tua carne chega a dar cãibra nos dedos de tanto tu mexer no telefone. O teu corpo quer parar, o teu espírito quer parar, mas a alma gosta de ser torturada. Porque afinal de contas é uma desculpa perfeita. E aí depois fala, mas eu estou na igreja há tanto tempo, pastor, minha vida não muda. Claro, a tua alma está morrendo de sede. Se alimenta com o quê? Os olhos são as janelas da alma. Há uma igreja que sabe Bíblia, aleluia. Tem um monte de igreja que eu vou pregar, que eu deixo os versículos, ninguém fala. Aí eu falo, está fácil pregar. Aí o pregador tem que fazer chover, né? A tua Bíblia está com tanto pó que dá crise de renite toda vez que abre. Aí eu em 40 minutos aqui tenho que fazer chorar, sair falando em línguas, e senão a pregação não foi boa, hoje nem chorei. Não, você chega aqui um bife, na carne. Quantas vezes porque eu sento aí também, eu tenho pastor, eu tenho igreja, eu sento aí. E eu fico dando nota para o louvor. Hoje não gostei. Nem cantou a música que eu queria. Nem senti um arrepio. Não gostei. Muito dura essa palavra. Pois falavam isso de Jesus também. Um monte de gente levantava e saía fora. Jesus não trocou a palavra bonitinha. Ele não falou, olha, gente, vamos editar o post porque ofendeu umas pessoas, vou apagar. Vou arquivar o post porque, né? Não, Jesus falou que vocês também não vão embora? Pode ir embora. Aí a gente canta, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida. Muito bonito cantar. Mas você vive? Ou você vai estar esperando uma palavra de um profeta, dizer, não, eu só vou crer se Deus me apontar. Querido, já passou dessa época, né? É muito bom, Deus me apontou várias vezes já. Mas se eu não der uma resposta para aquilo que eu tenho ouvido, não adianta nada. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Quando Jesus, um homem trouxe um filho para ele e falou, Senhor, o meu filho está endemoniado há um tempão, vou parar para fazer a pose. Uma foto boa, senão você esquece. Né, pastor? As fotos são assim. Ele estava tirando foto da gente comendo. É covardia, irmão. Pelo menos uma foto tem que... Estátua, né? Uma foto fica boa. Mulher, gente, sou mulher. Em todo o seu esplendor, eu sou mulher. E agora eu não sei onde eu estava, olha aqui. Mas eu vou lembrar. O filho, claro, o filho, o Espírito Santo usando a irmã. Aleluia, irmã. Trouxe o filho e falou, meu filho fica endemoniado. Ele se joga no fogo, ele fica balbuciando, ele espuma pela boca. E ninguém consegue fazer isso, teus discípulos não conseguiram expulsar, ninguém consegue expulsar. Mas se, por favor, se o Senhor puder fazer alguma coisa. Quantas vezes você já foi na frente de Jesus e falou, Senhor, se for da tua vontade, se tu puder,
Eu quero falar uma coisa para você. Deus pode e Deus quer. Agora, você quer? Sabe o que Jesus falou para aquele homem? Ele falou assim, se eu posso... Não, se tu podes. Porque tudo é possível ao que crê. A gente transfere para Jesus algo que a gente tem que fazer. Ele falou, não, sim, eu creio. Ele falou, então pode trazer o menino aqui. Então ele falou assim, ama. Quando Jesus foi responder, versículo acho que é 37 ou 38. Se puder deixar o versículo para mim, por favor. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não parou por aqui. Porque o nosso coração é enganoso, ele precisa ser convencido. Aí ele vem aqui, ó, de toda a tua alma. Tem bom ânimo. Alegra a tua alma. Fala, espera em Deus. Porque te abates, ó minha alma. Porque te afliges dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvará. A gente precisa aprender a falar com a nossa alma. Porque eu falo com a minha alma. Eu falo, Alexandra, sossega, para, calma, respira. Pensa em algo bom, tudo que é bom, tudo que tem bom nome, tudo que é do céu, tudo que dá alegria. Nisso pensar, para de comer coisa ruim. Os olhos são as janelas da alma. O que você está vendo? O que você está lendo? O que você está alimentando a sua alma? Porque se eu passar o dia inteiro só vendo desgraça, eu não vou ter uma palavra de glória a Deus. Se eu ficar só falando mal dos outros o dia inteiro, eu não vou ter uma coisa boa. Se eu passar o dia inteiro falando mal do meu marido, como é que eu vou chegar em casa e ter um sorriso para ele? Acho que quantas vezes aconteceu isso? Tipo assim, meu Deus, acho que não amo mais. Falava pro Rodolfo, acho que o meu amorizômetro tá desse tamanho assim, ó. Tá quase no negativo. Claro, porque eu não reguei o amor durante o dia. Eu fiquei, porque ele não fez isso, porque ele esqueceu de me mandar, porque ele não me ligou, porque ele não respondeu minha mensagem, porque não sei o que lá, porque ele errou o trânsito, porque ele não abasteceu meu carro. Quando eu encontro ele, fala, tipo, te odiei o dia inteiro, claro, porque eu fiquei alimentando algo. Agora, se eu pensar, então para de querer mudar de marido, muda você. Para de reclamar da tua esposa. Para de falar porque minha mulher parece que homem se reúne para falar mal de mulher. Aí depois você quer, querida, hoje é dia. Hoje é dia do quê, querido? É o que ela responde, porque você só fala mal. Mas ela não ouviu. Mas o mundo espiritual ouviu, a tua alma também, a alma dela, você é um com ela, tchau. Porque a rejeição, ela é sentida. E Jesus fala, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o principal e maior mandamento. É amar com a nossa alma. Porque amar com a nossa boca a gente fala. A gente diz, ama Jesus e ama chocolate. Com a mesma jeito que a gente fala. Ama Jesus, ama chocolate, ama cachorro, ama novela. Com o mesmo? Não. Isso é a alma. O Espírito ama, a alma gosta. A alma precisa aprender a amar. É isso que Jesus falou. É amar o inimigo. É algo mais profundo. Porque amar quem te ama é fácil. Jesus disse, para você o maior mandamento, o grande mandamento, o maior, o que tudo depende desse, é você amar a Deus com a tua alma, com o teu coração e com o teu pensamento. O que você anda pensando? Porque você fala que crê, mas duvida. Você fala que ama, mas ama mais você mesmo. Jesus falou, aquele que ama até a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno. Gente, não é fácil seguir Jesus. As pessoas seguem e desseguem a mesma facilidade que elas follow and unfollow. Por isso, eu não sou mensageira das más notícias. Porque isso é uma boa notícia. Porque talvez eu poderia ter falado uma palavra muito bonita. Só que isso é Jesus falando. Na minha Bíblia, está em vermelho. Eu tenho uma Bíblia, eu dou conselho para todo mundo. Você, eu não gosto muito de ler a Bíblia. Pois é, compra uma Bíblia que tem as palavras de Jesus em vermelho. E aí você está com preguiça de ler, você vai direto ao assunto. O que ele falou, porque o mínimo que a gente que se diz cristão é saber o que Jesus falou, o que Jesus disse, como Jesus respondeu. Agora, tem gente que ama dizer, porque em Lamentações, e não sabia, Jesus falou, Jesus falou isso. Pois é. Ele chamou a gente de porca lavada que volta para o vômito, para a lama. Jesus falou isso, falou.
Jesus fez calar a boca dos religiosos. Jesus calou a boca deles. Emudecer é a palavra politicamente correta que o padre Almeida usou. Emudecer. Em inglês é shut them up. Calou a boca deles. Igual Deus fechou a boca do leão. Porque tem gente que vai falar para a tua vida agora, o que você está ouvindo? Você vai escolher ouvir a voz da serpente ou vai ouvir a voz do teu Criador? Você vai ouvir a voz do mundo, dos outros, ou você vai ouvir a voz do Senhor? Você vai escolher se mover pelo que os outros pensam ou pelo que o teu Criador pensa de ti? E eu sei que se você está aqui, e eu sei que você está recebendo essa palavra, eu sei que Deus está falando com você, e a tua alma está recebendo uma corda. Porque a Bíblia fala assim, aquieta minha alma. Não é assim, ó, fica quietinha. Fica quietinha. Não, é quieta. Porque em hebraico, os sons das letras, elas têm... E esse aquieta que Davi falou é sossega, para. Foi a mesma palavra que Jesus usou para acalmar o mar e a tempestade quando ele estava indo para o outro lado do rio para expulsar o demônio do Gadareno. Foi sossega, aquieta-te. Tem horas na tua vida, e eu quero que de tudo que você pode guardar do que eu falei, é quando você está abatido, quando você está estressado, está desanimado, está angustiado, está ansioso. Lembra que você tem que falar para a tua alma, aquieta-te, espera em Deus, pois ainda o verá. Amém? Deus abençoe vocês.